bênçãos. Volto a repetir. Boa noite a todos. Que possamos neste momento estarmos sob a proteção do Divino Mestre, do Pastor, para neste momento, todos nós juntos, estudarmos a doutrina espírita, para aprendermos a conhecer, a valorizar a nossa própria existência. Cada dia que passa, mais a gente observa e a gente sente o quanto é importante nos ligarmos às obrigações que temos aqui na Terra, como também os nossos compromissos, saber os nossos compromissos, por quais razões nós estamos aqui. Então, é um momento muito interessante, é um momento muito bom, onde a gente, através dessa doutrina maravilhosa, através dos conhecimentos espíritas, que a doutrina vem nos trazer, a gente vem trabalhar nesta noite. O assunto de hoje é um assunto interessante, porque o que é que nós desejamos nessa vida? O que é que nós desejamos nessa vida? Todo mundo quer ser feliz. Mas a gente pergunta para nós mesmos, o que é que nós estamos fazendo? O que é que eu estou fazendo para ser feliz ou para ser infeliz? Que é o tema de hoje. Penas e gozos da terra, terrestre, felicidade e infelicidades relativas. Então, a gente sabe que a felicidade não depende das coisas materiais. Há pessoas que dizem assim: boa noite, meus amigos, boa noite a todos que estão chegando, Mário, Janete, Luiz, Cláudio, que Deus nos abençoe, Então, o que acontece? A gente sabe que não são os bens materiais que nos fazem felizes. Claro que quando a gente compra uma coisa que a gente tem muita vontade, a gente sente aquele prazer, a gente pode até dizer, eu estou tão feliz porque comprei um carro, porque consegui minha casa, porque comprei isso ou aquilo. É um momento muito agradável, é bom, mas não é o momento da felicidade, não é. Porque a felicidade é uma conquista espiritual. A felicidade não se compra. A felicidade, a gente trabalha conosco mesmo para sermos felizes. Então, como eu acabei de dizer, a felicidade é uma conquista espiritual. A gente precisa pensar assim: o que é que eu estou fazendo para que eu possa ser feliz? Porque é o nosso comportamento, é a nossa maneira de pensar, é a nossa maneira de enfrentar a realidade da vida, com uma visão espiritual. É essa realidade que a gente vai vendo daquelas 3 perguntas básicas da doutrina espírita: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Então a gente precisa fazer essa pergunta para nós mesmos, para que a gente possa desenvolver a autoeducação, a autoevolução, a autodisciplina das nossas paixões, dos nossos desejos, e ver o que é realmente o que nós estamos fazendo. Porque tem pessoas, de um modo geral, podemos dizer que somos assim, e quem for realmente assim, é bom procurar se melhorar. A gente acha que porque nós conseguimos os bens materiais, estamos felizes. Mas quantas pessoas aqui na Terra, materialmente falando, não têm praticamente nada. Materialmente é pobre, mas tem uma riqueza muito grande
Por quê? Porque ela valoriza a vida material, mas com o pensamento, com o propósito de se melhorar aqui para poder partir para o mundo espiritual. Então, a felicidade a gente é que tem que buscar, a gente é que tem que desenvolver. Tá entendendo? Porque nós não estamos aqui para passear, para fazer turismo, não. Então, a gente precisa, nós precisamos criar uma cultura de gratidão. Gratidão por estar aqui, gratidão porque Deus deixou a gente ter uma noite boa de sono, e ainda mesmo se não tenha, agradece a Deus porque acordou. Tudo a gente tem que dar gratidão, porque as pessoas que não são gratas, de um modo geral, elas são infelizes. Às vezes as pessoas não têm nada material, mas é uma pessoa, sabe, é aquela pessoa que se conforma com aquilo que ela tem, não que ela vai se acomodar. Trabalha-se para melhorar, trabalha-se para crescer, trabalha-se para ter as coisas, claro, mas quando a gente não conseguiu ainda, isso não vai empatar, não vai impedir que nós sejamos felizes, não. Agora, se nós tivermos um pensamento totalmente materialista, acreditando que só seremos felizes, só teremos paz, se tivermos todos os bens materiais, a gente não vai conseguir isso nunca. Quantas pessoas que são felizes, que vivem com um sorriso nos lábios, e a gente diz, como é que essa pessoa ainda ri? Então a gente diz, ela ri porque ela está desenvolvendo o sentimento da gratidão, o sentimento do amor, e é isso que nos faz criaturas alegres, cultivar, desenvolver dentro de nós a alegria, desenvolver a alegria. A gente não pode, tudo que acontece, a gente, sabe, se vitimiza disso e achamos que somos pessoas infelizes. Não. É como diz Jesus, é procurar uma atitude ou um dom que a gente pode desenvolver, que é o dom da humildade. Eu estou dizendo isso, eu não sou referência para ninguém disso que eu estou dizendo, porque eu luto, eu trabalho comigo, e acredito que todos vocês trabalham consigo mesmo para desenvolver esse sentimento da gratidão, esse sentimento que a gente tem de procurar se melhorar, de quando a gente erra, a gente se levanta, a gente, não, eu não cometo mais esse erro. Pode até cometer outros, mas esse mais não. Então, é preciso a gente desenvolver esse lado, né? E ficar pensando assim, meu Deus, o que é que eu tenho feito da vida? Porque André Luiz, ele, num dos livros dele, ele diz, nós só seremos felizes quando proporcionarmos a felicidade de outro irmão. E isso é uma grande realidade. Porque quem é que não se sente tão feliz quando se faz alguma coisa e que sente que a pessoa está feliz porque fez aquilo? Então, você fez uma pessoa feliz, dentro do nosso espírito, do nosso eu, é a maior festa que a gente sente. Poxa, eu fiz uma pessoa feliz, eu consegui fazer isso para a pessoa, eu tirei ela do, vamos dizer assim, de uma situação de conflito, né? Como essa semana mesmo, eu estava numa igreja, né, fazendo um velório a um corpo de uma amiga minha, e chegou alguém junto de mim e disse, Norma, eu queria falar contigo, porque eu queria que tu conversasse com fulana, porque desde que a mãe dela faleceu, ela não se conforma, né? Ela não se conforma. Eu estou querendo mostrar isso, porque a gente pode fazer uma pessoa se sentir melhor, sem precisar de dinheiro, sem precisar de coisas difíceis, não. Eu provoquei o encontro dela dentro da própria igreja e comecei a falar da vida real, que cada um tem sua tarefa, né? Que ela se culpando, que acha que devia ter feito mais pela mãe. Eu disse, olha, isso é um sentimento que todos nós sentimos, que eu senti isso, eu acho que eu devia ter feito mais pela minha mãe, isso ou aquilo. Não, você fez o que você pôde. O que você tem que fazer agora são suas orações, pedir a ela paz, luz para ela, essa coisa toda que vocês conhecem, né? Pois bem,
começou a alergia. Então a gente pode ajudar as pessoas, às vezes de uma maneira tão simples. No final ela disse, foi tão bom conversar com você. Então, minha gente, a gente depende de riqueza para a gente ser feliz, sabendo que ajudou uma pessoa e sabendo que a pessoa está melhorando, está sentindo-se feliz porque tirou todos aqueles conflitos que tinha na sua mente. Então, felicidade, em síntese, é tudo de bom que a gente faz por uma pessoa. É tudo. Pode ser qualquer coisa, é tudo. Então, no livro dos Espíritos, esse livro grandioso, ele fala da felicidade e infelicidade, e a gente vai lendo e estudando as perguntas e as respostas, né? E a gente vai conversando sobre o assunto. Na primeira pergunta, Allan Kardec fez aos espíritos superiores, os espíritos que fizeram a codificação, perguntaram assim: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Será que nós podemos, se estamos aqui, gozar de uma felicidade completa, ou essa felicidade é relativa? Aí ele diz, completa não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Veja só, felicidade relativa é essa felicidade que ela não é total. Se a gente está num mundo de provas, de dores, de sofrimento, se estamos aqui trabalhando para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, se sentimos as dores da alma, as dores do corpo, como é que a gente pode ter uma felicidade total? É impossível. Mas com um certo conhecimento, uma certa fé, uma gratidão a Deus pela vida, a gente mesmo sentindo dores, e pode ser feliz. Essa felicidade relativa, ela é proporcional à capacidade do nosso entendimento. E conversando uma vez com uma pessoa, não lembro quem, minha mãe estava muito doente, mas muito doente mesmo, aí perguntaram, mas você se sente feliz porque ela está desse jeito? Infeliz não. Não sou infeliz, estou preocupada. Eu estou um pouco ansiosa porque eu estou vendo que ela está cada dia mais, né, ficando debilitada. Mas eu não posso dizer que eu sou infeliz, porque eu estou lutando por uma coisa que é normal aqui na vida da gente. Nascer, desenvolver, morrer é o normal. Eu essa semana estava falando, quem nasce, morre. As plantas nascem e morrem. Os animais nascem e morrem. E nós não somos diferentes. Agora, como ser humano, morre o nosso corpo. O espírito viaja para outra dimensão, dependendo do seu desenvolvimento espiritual. Você pode ficar até por aqui mesmo, mas você pode partir para uma outra situação no mundo espiritual. Não é isso? Então, nascer, morrer é natural. Lógico que tem certas mortes como são violentas, quando elas são assim, sabe, que deixa a pessoa meio perturbada, quando não é uma morte natural, deixa um sentimento de dor muito grande. E a gente, mesmo sendo espírita, a gente sofre. Mas quando a gente tem esse sentimento de eu vou um dia voltar de onde eu vim, é essa convicção. Não é você dizer, eu acho que eu vou voltar para... Não, você não acha, a gente tem certeza que vai voltar. E foi para isso que a gente saiu de lá e veio para cá. A gente veio para aqui trabalhar, botar em prática o que aprendemos no mundo espiritual e fazer o deverzinho de casa todo santo dia direitinho. Não machucar ninguém, não maltratar ninguém, né? Procurar ser mais dócil, procurar ser mais humano,
ser mais fraterno. Esse é o nosso trabalho. E eu estava pensando essa semana, porque essa semana teve umas mortes que realmente mexe conosco, mexe. E eu pensando, a gente tem que, se tiver de dizer para uma pessoa eu te amo, diga logo. Eu achei tão engraçado que teve uma pessoa que ligou para mim e disse, olha, eu estou dizendo que amo você, porque se eu morrer eu já lhe disse, eu achei graça. Mas é isso mesmo, você às vezes tem vontade de dizer para uma pessoa, eu amo você, mas não diz. Sabe aquele negócio, não quer falar, às vezes até uma falta de humildade, uma falta de espontaneidade. Eu adoro minha Ceci assim, porque ela diz que ama a gente direto. Então isso é muito bom, minha irmã, porque a gente não sabe, a gente está aqui hoje. E amanhã? Será que a gente vai estar? Será que o nosso dia não chegou? Pode até viver 100 anos, mas a gente tem que viver como se fosse o último dia, fosse esse. O que tiver de fazer, a gente faz. Principalmente quando se trata de desenvolvimento espiritual, de uma mudança de comportamento, de pensamento. Tem pessoas que às vezes chegam até a achar que nós espíritas somos até frios em certas situações, mas não somos frios. Nós estamos compreendendo a necessidade de voltar à Terra para se melhorar e depois a necessidade de voltar ao mundo espiritual, onde os espíritos nos falam, é voltar para a verdadeira vida que é espiritual. Aí essa é que não morre, né? Então nós não podemos ser criaturas, ter uma felicidade plena, se a gente está no mundo ainda, vamos dizer, no mundo que é um hospital, que é uma escola, que é uma prisão, porque é uma prisão estarmos aqui. No espírito, quando ele está fora do corpo, ele é livre, ele é liberto. Mas quando a gente entra no corpo físico, é uma prisão que a gente tem. E essa prisão é mais que necessária. É mais que necessário, porque é aqui que a gente vem aplicar o nosso conhecimento. É aqui que a gente vem se melhorar. E quanto mais a gente vive aqui, quanto mais você cultiva o sentimento de gratidão, de amor, quanto mais a gente cultiva esse sentimento. Ah, fulano disse isso comigo, sabe? Aí a gente às vezes fica com raiva, fica chateado. Mas depois, peraí, que bobagem, quanta infantilidade, né? A gente não está aqui, né, para se melhorar, para a gente ter tolerância com as pessoas, fazer empatia com as pessoas também. Enfim, a gente veio aqui para procurar compreender os outros, porque essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. E já pensou, a gente trabalha com a doutrina maravilhosa como essa, e a gente sabe o que deve e o que não deve fazer, e amanhã chegar no mundo espiritual, e a gente dizer, poxa, eu sabia disso, por que eu não fiz? Por que eu não me melhorei? Por que eu não compreendi, não procurei compreender que aquela pessoa que às vezes que me maltrata, eu tenho que tolerar, eu tenho que compreender. O Mestre Jesus não disse, quem tem mais luz, que dê a luz. Então, se a gente entende um pouquinho mais, a gente tem a obrigação de compreender aquela pessoa. Não é ficar feito um bobo por aí, não é isso não. Não é fazer, olha, eu vou trabalhar porque quando eu chegar no mundo espiritual. Não é isso não. É tomar consciência de que estamos aqui para interagir assim um com o outro e a gente procurar, como é que se diz? Se melhorar. Eu estou aqui, aquela pessoa que me maltrata, como diz, é um instrumento que Deus me deu para que eu possa ajudá-la e me ajudar principalmente. Porque, como diz, quando a gente tem raiva de uma pessoa, que odeia uma pessoa, se eu odeio, o problema é meu. Mas se eu não odeio, se ela odeia, o problema é dela. E eu vou ficar feliz se ela tiver um problema sério na vida dela? Eu vou ficar feliz se ela cair numa derrota, numa desgraça, como se fala? Não. Vou pedir a Deus que até que ajude. Então é isso que a gente precisa.
A gente precisa tomar consciência de que este mundo é um mundo, é uma escola que a gente precisa trabalhar e estudar, gente. É preciso que a gente faça isso, porque é isso que nos faz pessoas felizes. A felicidade não é outra coisa não. Como disse o próprio André Luiz, que eu falei nesse instante, a felicidade nossa, ela é proporcional à felicidade que a gente faz aos outros. Ah, mas eu ajudo fulano, eu faço tanto para fulano e ele não reconhece. Não tem problema. Não espere reconhecimento. Não espere agradecimento. Primeiro porque quando a gente espera, a decepção inevitável, vamos dizer, ela é inexorável. Ela vem com certeza. Faça, mesmo que não agradeça. Porque o mais importante, primeiro, Deus sabe que a gente fez. Segundo, que a nossa consciência fique em paz. Então a gente não pode adquirir uma felicidade às custas de uma vida contemplativa, de uma vida egocêntrica, de um egoísmo que a gente acha que só a gente tem direito às coisas. Isso não é viver bem. Às vezes a gente simplesmente existe na Terra, não vive. Quando a gente se dispõe a ser pessoas melhores, ter compaixão dos outros, isso aí é que é o grande trabalho nosso. É importante a gente despertar para esses sentimentos, porque são esses sentimentos que vai nos dar a paz interior. É por isso que os Espíritos nos dizem, o próprio Jesus nos ensina, não são as coisas materiais que vai nos dar a plena felicidade. A felicidade é um comportamento de agradecimento, é um comportamento de entendimento, de compreender que tudo aquilo que a gente tem e que não pode levar para o mundo espiritual, não é nosso, ele está emprestado, tudo é de Deus. Então vamos para a pergunta seguinte. Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada? Quer dizer, a gente sabe que o homem vai ser feliz quando a terra estiver totalmente transformada, como a gente regenerada, como a gente sempre fala. Aí vem, mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa, mas enquanto essa felicidade plena não chega, nós ainda não estamos regenerados. Aí a Kardec perguntou, mas pode se garantir uma felicidade relativa? Os Espíritos responderam para nós, o mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. O homem, nós, seres humanos, somos os responsáveis pela nossa felicidade, mas também pela infelicidade. Aí ele diz, praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Quanto mais a gente trabalha nesse processo de melhoramento, trabalho humanitário, trabalho de ter bons pensamentos com os outros, tudo que for positivo, tudo que possa beneficiar alguém, nós temos sim a felicidade relativa. Tem. A pessoa pode ser feliz. É o exemplo que eu dei quando eu estava, com a minha mãe muito doente e que eu estava muito preocupada, mas não era uma pessoa infeliz, eu não era uma pessoa infeliz. Eu sabia a necessidade que ela tinha de voltar, eu sabia que os irmãos estavam me ajudando e ajudando a ela e a todos nós para trabalhar com essas doenças. Então, a gente pode ter a nossa felicidade relativa, sim. Agora, volto a repetir, quem não tem uma visão de espiritualidade pode ter
tudo aqui na Terra, tudo que um ser humano pode ter, ele pode ter. Mas sabe o que é que acontece? Vai existir um vazio dentro dele. Ele sente que tem tudo. Minha gente, a coisa mais confortadora, a coisa mais forte na nossa vida é ter aquela crença, fé em Jesus, em Deus. Quando a gente diz, eu estou com esse problema, mas eu tenho Deus por mim, eu tenho Jesus comigo, eu nunca vou estar só, ainda que não tenha ninguém encarnado junto de mim, mas eu tenho certeza absoluta que Deus está comigo. Eu falei um dia desse sobre um exemplo, e alguém pode dizer assim, mas como Deus vai saber o que eu estou sentindo? Como é que Deus vai saber o que você está sentindo? Minha gente, veja só, pode fazer uma comparação até grosseira, mas vamos ver o que acontece no nosso corpo aqui agora. Se uma coisa doer aqui no fio da minha cabeça, eu puxar, eu senti imediatamente. Se doer deu uma pontadazinha aqui no lado do fígado, eu sinto imediatamente. Quer dizer, a gente sente tudo que está no nosso corpo. Nós não estamos anestesiados. Então a gente sabe tudo o que acontece no nosso corpo, porque o espírito que está habitando esse corpo, ele está ligado em todo esse, sabe, essas células que nós temos. Ele está ligado, ele tem essas comunicações. Deus conhece todos nós. O que a gente faz, o que a gente diz, Ele sente, porque Ele é o grande Espírito, Ele é a grande sabedoria, Ele é o dono de tudo. Então, o que acontecer conosco, Ele sabe, Ele sente. Como a gente sente o que acontece no nosso corpo. Então, Deus é essa inteligência tão forte, tão poderosa, que a gente não pode se sentir só. Ainda que as pessoas não estejam com a gente, mas a gente não está só. De maneira alguma. E quando a gente começa a pensar em fazer o bem, em praticar a lei do amor, então o que acontece? A gente vai dando mais espaço para para esse encontro. Quando a gente ora, o que é que a gente faz? A gente entra em conexão com o grande que é Deus. A gente entra em conexão com Ele. Então, a gente tem um Pai eterno, nosso Criador, e conosco vai viver eternamente. Então é muito gratificante, é muito consolador a gente saber que tem essa criatura. Não estou falando nem Jesus, que é uma figura ímpar, que jamais uma pessoa igual a Jesus pisou aqui nessa terra. Nosso grande irmão também está conosco. A espiritualidade amiga fica conosco. Quando a gente pede socorro, nós somos atendidos. E se a gente dá espaço para que eles se aproximem, porque na realidade eles vivem dentro de nós. O próprio Deus vive dentro de nós. Se Ele nos criou, dentro de nós tem uma sementinha de Deus. E por que não haveríamos de sentir a sua presença quando a gente se liga nele? É muito gratificante. Essa doutrina espírita, na realidade, ela veio com uma terceira revelação, trazendo umas informações importantíssimas para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Mas vamos dar prosseguimento. Na pergunta seguinte, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta? A felicidade de um faz a infelicidade de outro. Olha, vou repetir. A felicidade terrestre é relativa
a posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum entre todos os homens. Veja só. Uma situação de vida, até uma vida mais humilde, mas uma vida pautada no sentimento do amor, deixa qualquer pessoa feliz. Qualquer pessoa fica feliz quando ela tem uma vida pautada no bem e no amor. Então, eu posso, como eu falei anteriormente, eu posso não ter nada do que aquela pessoa tem, mas eu sou feliz com o pouco que eu tenho. E ela tem absolutamente tudo, e o vazio que fica dentro da pessoa não deixa ela feliz. O pouco para aquela pessoa é o muito para mim, é o muito para você, é o muito para nós. Quando nós compreendemos que se não temos tais coisas materiais, mas temos dentro da gente o sentimento de paz, de amor para com as pessoas, e isso nos traz uma consolação muito grande mesmo. Então vamos na outra pergunta. Existem males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Pronto. Existem males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Aí a pergunta é: não há algum meio de se preservar deles? Será que a gente não tem um meio de se preservar? O cara é bom, tal, a gente não diz assim, mas fulano, rapaz, é uma pessoa tão boa, morreu, foi-se embora. Aquela pessoa que mora ali juntinho dele, pense num caba ruim, pense numa alma, uma mala sem alça, é aquele ali, mas ele foi-se embora. O bom foi-se embora e ficou o mal. Aí ele pergunta: o homem, não há algum meio de se preservar desses males? Aí ele diz: nesse caso ele deve se resignar e suportá-lo sem murmurar, se quer progredir, porque o grande meio, a oportunidade que se tem de às vezes você estar sofrendo, estar sentindo dores, seja morais, seja física, a grande oportunidade que a gente tem para crescer não é só porque está sofrendo. Não. Porque sofrer é uma coisa e saber sofrer é outra. Eu estou sofrendo, mas eu compreendo que é uma necessidade minha. Então, eu não vou crucificar Jesus. Eu não vou crucificar Jesus porque a dor é minha, a necessidade é minha. Aí vou trabalhar para me melhorar, para aliviar minhas dores, mas confiando naquele lá de cima que vai me ajudar. Então a gente precisa ter, sabe, uma resignação, uma paciência. Não é uma resignação, vamos dizer assim, ociosa. Não, eu tenho que sofrer porque eu vou melhorar. Não. A gente está sofrendo, pode estar com a dor até física. Procure os meios de se melhorar. Mas, muitas vezes, até agradecendo a Deus. E só pedindo: Senhor, me ajude, me dê paciência. E pode ser feliz. Olha, veja só uma coisa. A gente vê pessoas que têm um corpo saudável, não sente nada, mas não é uma pessoa feliz. Não é. Às vezes uma outra que tem suas dores, suas queixas, mas a fé dela é tão grande que ela não é infeliz. Ela é feliz. Se disser isso para uma pessoa, um cético, uma pessoa que não acredita em nada, ele vai dizer que a gente está ficando doido, mas não é. É saber sofrer, batalhando para se melhorar, com uma resignação. Eu não esqueço nunca uma visita que
eu fiz junto com aí o Caminho da Luz, lá na Miroeira, e eu encontrei um senhor, todo, vamos dizer assim, a mão toda encolhida da lepra, né, da hanseníase, os pés, tudo, uma situação difícil. Aí ele conversando, tem pessoas que a gente chega no canto e se agrada logo, né? Ele se agradou de mim porque tinha uma filha com o meu nome e eu me agradei dele. Aí ele disse para mim, olha, eu era muito infeliz com a minha doença, mas depois que eu deixei de crucificar Jesus por causa da minha doença, passei a ser um homem feliz. Viu a diferença? Como era o nome dele, eu nem me lembro o nome dele. Mas ele disse, eu deixei de crucificar Jesus. Eu deixei de culpar Jesus porque eu estou nessa fase. Depois que eu parei com essa crucificação, eu não conseguia tirar. Eu botava Jesus todo dia na cruz. Depois que eu parei, hoje eu sou uma pessoa feliz. Então é isso que a gente está querendo aprender com o que está escrito aqui pelos Espíritos de Luz, que está entre a felicidade e a infelicidade relativa. A gente pode. Às vezes você encontra uma pessoa que não tem visão, é cego, é infeliz? Não. Não. A gente tem visão, tem saúde e às vezes é infeliz. O que é que falta? Me responda. O que é que falta? Amor dentro de si? Reconhecimento a Deus? Falta de fé? Então, quando a gente tem certeza que existe um mundo maior, mesmo que a gente sofra, mas é tão consolador, a gente passa a gostar até mais da vida aqui. Porque é como, eu estou aqui, mas não sou obrigada a viver aqui, não vou viver aqui eternamente. Quando o meu corpo estiver cansado, eu vou embora. Quando ele não servir mais para o meu espírito, o espírito que está falando, que sou eu mesmo, ele vai embora. Então isso, minha gente, é muito consolador. É muito importante para a gente procurar ter a paz de espírito. A felicidade não se compra, a felicidade não está em determinado lugar. A felicidade é, como eu disse anteriormente, é um comportamento que a gente tem, um comportamento de saber viver. Mesmo sentindo as dores, mas, sabe, eu vou ser positiva. Eu vou pensar no melhor, eu vou pensar no bem. Isso faz uma diferença muito grande entre nós seres humanos. Pois bem, aí ele na pergunta seguinte, por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens e que não parecem merecê-los? Eu acho essa pergunta tão interessante. Eu gosto dessa pergunta. Que às vezes tem pessoas que a gente, principalmente quem gosta de fazer muito julgamento, rapaz, aquele camarada ali tem uma vida errada, não é uma pessoa do bem. No entanto, o camarada vive bem, tem tudo. A gente às vezes pensa assim. Quando eu digo eu penso, estou falando eu pessoa, humano, todas as pessoas humanas. Aí, por que Deus favorece com os dons da fortuna essas pessoas que a gente acha que elas não merecem? Os irmãos responderam assim: é um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Olha, é um favor aos olhos daqueles quem acha que ele não merece e tem. Isso é uma visão de quem só olha o presente. Pois bem, mas sabei o bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Eu disse uma vez a vocês, até numa reunião brincando, eu disse que uma vez eu joguei na loteria e de noite quando eu me deitei, era tanto dinheiro, era tantos milhões que eu fiquei aperreada depois. Eu disse, meu Deus, quem não quer tirar esse dinheiro agora sou eu.
pela minha felicidade. Eu disse, eu não quero tirar esse dinheiro. Porque eu comecei a me perguntar, eu estou preparada para vencer as seduções que a vida oferece a quem tem condições, tem fortuna? A gente está nesse nível. Eu fiquei com medo. Eu digo, Senhor, se for para o meu bem, por favor, não me deixe não tirar não. Se for para eu perder o pouco que eu sei, que eu aprendi até hoje com o Evangelho de Jesus, se eu não sou capaz, eu não quero não. Porque a gente vê muita gente que às vezes tem a oportunidade, recebe uma riqueza que Deus propicia para ele e não sabe usar, porque o dinheiro traz poder e fama. Todo mundo, os bajuladores, enfeitiçam mesmo a pessoa, endeusa a pessoa, porque a pessoa tem condições. Então, a gente só sabe quando está na prova. Agora, se um dia eu tiver preparada, tudo bem, mas agora não sei se eu estou. E graças a Deus eu não tirei não, viu? Não sei se estou preparada, mas também eu não tirei, foi ótimo. Foi bem. Então, muitas vezes aquela criatura, Deus está dando a oportunidade a ela de ter uma riqueza, de ter bons carros, boa casa, vida boa. Minha gente, é uma prova muito grande. É uma prova muito grande. A pessoa que não tem nada mesmo. Não tem sedução na vida. Mas quem tem muito dinheiro está numa prova muito grande. Então, é preciso que a gente tenha o desprendimento e mudar a maneira de pensar, para que a gente não se perca. Porque, como diz, nos caminhos de Jesus não tem atalhos. E o dinheiro mostra muitos atalhos na vida da gente. Então, é preciso não fazer o julgamento de quem está atualmente vivendo numa boa. Pois bem, a civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Ele perguntou. A civilização é muito importante, mas ela cria também outras necessidades para a gente, não é isso? Aí ele diz, criando novas cidades não é uma fonte de novas aflições, essa civilização que a gente vive, ele diz, os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos, aqueles que sabem limitar os seus desejos e ver sem inveja o que está acima de si, poupa-se de muitas decepções desta vida. Aí essa frase que vem em seguida é sábia. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Já dedi muito isso no programa dele. Não sei se ele diz agora, porque às vezes eu não assisto por causa do horário, mas ele sempre diz no programa dele. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Porque quanto mais você cresce financeiramente, se você financeiramente está bem de vida, você também cria necessidades, até supérfluas para você. A gente cria. E quem vive sobre aquele, sabe, contando aquelas pratinhas, vive tranquilo, sem problema nenhum, não está criando necessidade, é uma pessoa rica. Se fosse assim, todos os pobres seriam infelizes, mas não são. Pois bem, vamos para a última pergunta, deixa eu olhar a hora. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes? Porque Chico Xavier, né, Claudivan? Chico Xavier é exemplo de tudo. É um espírito muito adiantado, Chico. Porque Chico Xavier
vivia de uma pensão não, de uma aposentadoria do Ministério da Agricultura, que a gente sabe que não é esse dinheiro. Atendia do mais pobre até o mais rico. Mas ele viveu humildemente, como uma pessoa que trabalha e não ganha essas fortunas. Mas quando chegou no mundo espiritual, meu irmão, foi recebido por uma falange de espíritos, que Ave Maria, foi recebido por Nossa Senhora, Maria de Nazaré, Celina. Isso é que é riqueza. Isso é que se chama um espírito rico. Essa é que é a riqueza, meu irmão, que, entre aspas, da inveja. Uma inveja no bom sentido, porque a gente gostaria de ser assim. Mas vocês viver se achando que está muito bem porque tem muita riqueza, você pode até ser. Não é que a riqueza seja proibida, não. Pelo contrário, senão Deus seria injusto com aquelas pessoas também que são ricas. Mas uma pessoa que tem e que ajuda, que tira, às vezes tira muitas pessoas da necessidade, que contribui para uma empresa, por exemplo, ele tem não sei quantos funcionários e ajuda os funcionários. É uma riqueza bendita. Porque ele tá usufruindo, mas ele está dando oportunidade àquelas pessoas a não passar fome, a ter dignidade, a ter sua casa para morar. Então, é justo e é muito importante. Agora, pobre daquele que acha que enriqueceu e é só para ele. Aí é complicado, né? Pois bem, mas Chico é esse espírito maravilhoso, iluminado. Pois bem, mas vamos ver aqui a hora e vamos ver aqui. Porque no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência. Quer dizer, sobrepujam, eles levam a vantagem, eles superam quem não tem. Aí os irmãozinhos responderam assim: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando eles o quiserem, dominarão. Então a gente pode também, né, através do nosso trabalho, a gente também tem uma certa influência, uma certa posição. Tudo só depende da nossa humildade. É só ser humilde, mais nada. Pois bem, gente, vamos lá. Se o homem frequentemente é o artífice, é que ele é responsável dos seus sentimentos materiais, dos seus sofrimentos materiais, aliás, não ocorre mesmo com os sofrimentos morais. Se o homem ele é o artífice dos seus sofrimentos materiais, aí ele pergunta: não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? Se eles sofrem frequentemente se nós somos responsáveis pelo nosso sofrimento, então nós não somos responsáveis também pelo sofrimento moral? A pergunta é essa. Ele diz: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes são independentes da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas para a alma. Você já viu uma pessoa que é invejosa, uma pessoa que é muito ciumenta, uma pessoa que acha mal empregado os outros ter, até ele não tem, mas às vezes acha mal empregado a pessoa ter. Quando é que uma criatura dessa vai ser feliz na vida? Não pode. Não tem como ser feliz. Se a minha vida é ter inveja das pessoas, chamar o empregado que a pessoa tem. Porque não tem pessoas assim, mas também tem pessoas que não tem nada.
Quando a pessoa vai melhorando de vida, vai comprando seu carrinho, tem pessoas que dizem, graças a Deus, que bom que a pessoa está se melhorando. Tem pessoas assim também. Mas aí eu digo, quem é mais feliz? Quem é mais feliz? Claro que a pessoa que mesmo não tendo, mas está desejando e agradecendo, dizendo que bom, Deus, o Senhor deu a ela. Está entendendo? Ela merece, mesmo que você não tenha. Mas tem irmãos nossos, eu estou dizendo com conhecimento de causa. Mas tem pessoas que têm, vamos dizer, eu tenho um carrinho, né? Se uma pessoa comprar um carrinho melhor, eu já tô com inveja, porque ele comprou um carro melhor do que o meu. Mas será que o meu não satisfaz o que eu quero? Então uma pessoa dessa, ela não vai ser feliz nunca. Ele não vai ter paz nunca. Uma pessoa que é muito cheia de ciúmes, é a mesma coisa, não tem sossego de espírito, não pode. Não pode, gente. Por isso a importância de nós conhecermos o Evangelho de Jesus, trabalharmos com as nossas deficiências morais, espirituais, se conformar com aquilo que nós somos, aceitar o que nós somos. Porque quando a gente aceita o que nós somos pessoas felizes. Agora, se você não aceita a sua vida, de que forma você vai ser feliz? Não tem como. Então, vamos trabalhar com quem tem esse sentimento, que procure se melhorar, que procure afastar esse sentimento. Porque enquanto isso não sair, ele jamais vai ter paz de espírito. Vamos lá. A pergunta última. Deixa eu ver aqui. Aí o nosso irmão fez uma observação aqui. Ele diz, a inveja e o ciúme. Aí ele diz, felizes aqueles que não conhecem esses dois roedores. Feliz da criatura que não sabe o que é o ciúme e a inveja. Pois bem, com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Não tem como viver em paz. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o persegue até o sono. Uma pessoa que está se martirizando. A minha vizinha comprou isso. Aí depois fica em casa pensando, onde ela arrumou dinheiro? Como foi que ela comprou? Até o sono a pessoa perde. Aí dá uma insônia danada. Aí vai para os comprimidos, se vicia nos comprimidos, deixa a inveja, que se for causada por isso, você vai dormir direitinho. Então são dois males terríveis. Então os invejosos e os ciumentos estão num estado de febre contínua. Portanto, aí está uma situação desejável, e não compreendeis que, com suas paixões, o homem criou para si suplícios voluntários. Quem foi que criou esse sofrimento? A gente. Se nós somos invejosos e ciumentos, quem criou o sofrimento para a gente? Nós mesmos. Pois bem, e a terra torna-se para ele um verdadeiro inferno. Então, ao invés dele agradecer a Deus e estar na terra porque está aqui trabalhando, está com saúde, estou bem, minha família está tranquila, eu estou preocupada com os bens da minha vizinha, do meu amigo, do meu conhecido, e eu não tenho mais sossego. Passo a ser uma pessoa totalmente infeliz. Pessoal, essa doutrina espírita tem feito um bem enorme para todos nós. Essa doutrina espírita veio, como disse o Mestre Jesus, quando ele disse, eu vou ao Pai, mas vou pedir que envie um outro Consolador. Porque aí ele vai dizer as coisas que ele não podia dizer naquela época. Se a gente agora mesmo, às vezes, não entende, então imagina
2000, quase 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás. Então, como essa doutrina espírita veio trazer o Evangelho de Jesus, sabe, para os nossos dias, colocando em nossas mãos a carta de libertação da criatura humana. Porque o homem só pode ser feliz e ser liberto quando adquirir conhecimento. E esse conhecimento fizer dele uma pessoa melhor. A gente coloca muitas vezes correntes em nós mesmos, porque a gente se apega às coisas materiais, achando que as coisas materiais é que nos traz o grande bem-estar da vida. Ela traz, mas se dentro de nós tivermos um certo conhecimento, um certo grau de espiritualidade, é diferente, meus irmãos. Aí sim, é muito importante. Mas se nós não fizermos uma autoanálise, porque a gente faz muita análise da vida dos outros, é fácil. Se eu fosse fulano, fazia isso. Se eu fosse fulano, fazia aquilo. Mas a gente não toma conta daquilo que a gente precisa fazer para se melhorar. Então é preciso que a gente estude e tentar pôr em prática tudo isso que os bons espíritos vieram trazer, o Evangelho de Cristo, bem assim, com bastante lucidez, para que a gente possa compreender. Eu espero que com a nossa conversa, porque eu não faço palestra, eu converso, a gente possa ter entendido alguma coisa e que nos dê uma força para a gente realmente ser um pouco melhor. Então, que a paz de Jesus, a luz do Mestre esteja sempre conosco, agradecendo sempre a Deus por essas oportunidades que nós estamos vivendo, compreendendo, trabalhando, ouvindo essas mensagens que vêm do alto. Ai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Deus, obrigada à espiritualidade amiga, aos nossos anjos de guarda que torcem, trabalham para que a gente se melhore. Obrigada a todos, à Virgem Santíssima, e que possamos ter uma boa noite e sermos criaturas felizes. Muita paz para todos.